Boa tarde, a nossa comunidade 247. Eu sou Denise Assis, comentarista e colunista aqui do 247. Hoje estamos gravando essa entrevista, dia 20/6/2024, e ela será exibida no domingo, às 12 horas. Conto com vocês para dar um like lá no domingo e prestigiar, porque nós estamos hoje com uma convidada especialíssima. Eu queria dar as boas-vindas a Maria Lúcia Fatorelli e gostaria de fazer a apresentação dela. Boa tarde, tudo bem, Maria Lúcia? Tudo bem, Denise, Assis, é uma alegria estar aqui de volta no 247. Uma boa tarde à querida Daiane, diretora, que nos fez esse convite também, com muita honra para todos nós da Auditoria Cidadã e a todas as seguidoras e seguidores desse importante canal. Boa Ah, tarde. muito obrigada. Eu que agradeço você ter aceito o nosso convite. Só vou pedir desculpas que eu estou com uma faringite, já estou saindo dela, mas toda hora tenho que tomar um pouquinho de água. Maria Lúcia Fatorelli é tão conhecida, querida e solicitada aqui no 247, mas eu vou fazer uma breve apresentação. Maria Lúcia é auditora fiscal aposentada da Receita Federal e fundadora da organização Auditoria Cidadã da Dívida. Sua atuação ativista é notória no debate econômico ao criticar a legitimidade da nossa dívida pública, tendo inclusive sido convidada para realizar auditoria soberana de outros países, como Equador e Grécia. Maria Lúcia, embora seu trabalho seja bastante conhecido e admirado, eu gostaria de começar pedindo que você explicasse para o nosso público o que é esse seu incansável trabalho de tantos anos à frente da Auditoria Cidadã e por que deveríamos ter uma auditoria da nossa dívida. Sim, olha, a auditoria, ela é simplesmente uma ferramenta, não é, que possibilita acessar os documentos, os contratos, as estatísticas oficiais e todo o contexto que envolve o endividamento público, porque nós não estamos falando de uma operação isolada. A dívida, ela envolve toda política econômica, monetária, financeira de um país ou de um estado, não é? E a auditoria cidadã, né, como o próprio nome diz, é um trabalho de cidadania. A maioria, imensa maioria das pessoas que lidam, né, no nosso movimento são voluntárias. Nós temos um escritório aqui em Brasília que funciona nas dependências do Conselho Federal da OAB, que nos cede esse espaço desde 2007, e nós temos também núcleos em vários estados. Inclusive, hoje, temos uma notícia excelente, porque o Estado de Minas Gerais autorizou fazer uma auditoria da dívida. Olha Quer dizer, que o bom. primeiro Estado brasileiro que institucionalmente e autoriza uma auditoria. Foi uma luta lá do nosso pessoal local, dos auditores fiscais lá do Estado de Minas Gerais, do Sindifisco Minas Gerais, e várias outras entidades que exigiram, porque a dívida, Denise, ela também não é algo isolado. A dívida tem Sim. servido de justificativa para as políticas de teto de gastos, de arcabouço fiscal, que, de certa forma, manteve o teto com uma flexibilidade mínima. A dívida tem justificado privatizações constantes, cortes, contrarreformas e além de absorver um grande volume de recursos orçamentários. E quando a gente investiga, a gente quer saber que dívida é essa. Para onde está indo esse dinheiro, né? Exato, porque a gente não é contra a dívida, viu, Denise? A gente é contra esse modelo que cria dívida só
para alimentar mecanismos financeiros, não é? De remunerar diariamente os bancos, de pagar a maior taxa de juro do mundo injustificadamente e não ter contrapartida. A dívida ela pode existir e ter contrapartida em investimentos. É o que os países avançados fazem. Eles, todo país tem dívida, mas tem. Pois é, eu ia até lembrar que a Como? dívida dos Estados Unidos já consome 107% do PIB americano, né? Isso aí é o estoque dela. O estoque dela é 107% do PIB, mas ela consome uma parcela muito pequena do orçamento, porque o juro lá é baixíssimo, tá? É Então próximo de explica zero. isso para nós, esse pulo do gato aí. Então, esse é o grande diferencial entre a dívida pública no Brasil e a dívida pública em outros países. Você deu o exemplo dos Estados Unidos, uma dívida de 107% do PIB, porém, uma dívida cujo custo dela é muito baixo, é próximo de zero, porque os títulos públicos norte-americanos são títulos de longuíssimo prazo e eles pagam um juro muito baixo, próximo de zero, e eles ainda têm um balizamento de acordo com a valorização ou desvalorização dos títulos. Isso a gente vê até por perdas. Se vocês olharem o relatório das reservas internacionais, está lá. O próprio Banco Central fala de uma perda que ele teve em função da avaliação dos títulos norte-americanos. Eles avaliam quem tem título tem perda. Então, em geral, as pessoas não especulam com esse tipo de título. Elas sabem que elas estão comprando um título, que o dinheiro vai para investimento e que o país vai administrar essa dívida, esses títulos, de acordo com o interesse dele, do país. No Japão, a dívida é mais de 200% do PIB, o estoque dela. Mas qual é o juro sobre essa dívida? É um juro negativo. É um juro que não cobre sequer a inflação. Então, de novo, ninguém especula com o título da dívida japonesa. Exatamente, era isso que eu ia te perguntar, se aqui se faz especulação sobre essa dívida. Nossa. Claro que faz. Porque aqui a taxa básica de juro agora está aí em 10,5%. Ontem o Banco Central interrompeu o ritmo de queda, que já vinha sendo uma queda a conta-gota. Agora nem gota, nem gota mais. Até 2025, por unanimidade, o que deu moral para o mercado dizer, olha, estávamos certos, né? Então, eu queria que você me comentasse essa atitude de ontem do Banco Central e que tipo de economia vai nascer daí e qual a relação desse juro de 10,5% sobre a nossa dívida pública. O que isso acarreta para nós, pobres mortais, né? Que ficamos à mercê dessa política louca. Exatamente. Olha, grande parte dos títulos públicos, porque hoje a dívida não é mais aquela dívida em contratos individuais, né? É uma dívida em títulos públicos. Então, a dívida pública federal interna, a dívida que o Tesouro Nacional emite títulos e vende, uma parte ele vende, outra parte, um quarto disso, ele dá de graça para o Banco Central. Tem mais de 2 trilhões e 300 bilhões de títulos que o Tesouro Nacional doa para o Banco Central e paga juros sobre esses títulos doados. Tá? O Tesouro mantém o Banco Central. Por isso, eu vou fazer um parêntese aqui na resposta, não concluí a resposta ainda não, mas vou fazer um parêntese que é muito importante, porque está em pauta lá no Congresso, gente, uma PEC 65, em que o Banco Central quer ser transformado em empresa.
exatamente. Pergunto para você, Denise, para todo mundo que está nos acompanhando: uma empresa vai continuar, o Tesouro Nacional vai ficar doando para essa empresa mais de 2 trilhões e 300 bilhões em títulos, pagando juros sobre esses títulos para essa empresa? A Em troco de quê? 2022, isso aí foi mais de 212 bilhões de juros, só doados para o Banco Central. Tá? Mas, voltando aí à sua pergunta, para deixar também registrado nessa entrevista, o absurdo dessa PEC 65, que Sim. toda a sociedade precisa se envolver e se manifestar contra, porque é um abuso. Transformar o Banco Central um órgão que controla a nossa moeda, o câmbio, os juros, toda a política monetária, administra nossas reservas internacionais e, diga-se de passagem, reservas construídas com dívida pública, tá? Então, não é possível, isso tudo é atividade de Estado, isso não pode estar a cargo de uma empresa, é atividade de Estado e tem que ser regida pela vontade popular. Né? A independência do Banco Central já foi um absurdo. Né? Ele foi nomeado, o atual presidente do Banco Central, banqueiro, foi nomeado pelo presidente anterior, ele foi derrotado nas urnas e continua mandando na moeda, no juro, no câmbio, na política monetária, tudo. Não é Quer seguir com uma política neoliberal num programa derrotado nas urnas, né? Isso não é possível. Isso é um desrespeito à população. Mas você tinha me perguntado o impacto da Selic na dívida. Isso. O próprio Banco Central, Denise, divulga uma tabela em que ele coloca lá qual é o custo de cada 1% de aumento da Selic. Certo. Essa tabela a gente consultou e atualizou, porque hoje nós tivemos a reunião do nosso Conselho Político, da Auditoria Cidadã, eu apresentei essa tabela hoje cedo. Tá? Esse custo de cada 1% da Selic está em 50 bilhões. Tá? 50 bilhões. Então, você imagina, a Selic está em 10,5%. Sobre uma dívida que já está em quase 9 trilhões de reais, o estoque. Tá? Só aí, se os títulos Isso fossem... não é o nosso PIB? Como? O PIB do Brasil não está em 9 trilhões? Está próximo. Sim, Então, ela está em praticamente 100% do PIB, tá? Estão no pau a PIB. pau aí. Tá. Então, o estoque só da dívida interna está computando, inclusive, esses 2 trilhões e 300 de títulos que estão na mão do banco, porque isso também é dívida. O Tesouro paga juros sobre isso, isso é dívida. Então, quase 9 trilhões. Só aí já dá quase meio trilhão de juros. Só que é muito mais do que isso, porque grande parte da dívida está indexada a juros superiores à Selic. Então, a estimativa é de um mínimo de 800 bilhões a 1 trilhão de juros esse ano. De que juros. vai parar no mercado financeiro. A maior parte, porque esse 1/4 de títulos que o Tesouro doa para o Banco Central, a maioria, a maior parte desses títulos, o Banco Central usa diariamente para remunerar os bancos. O nosso dinheiro que está depositado nos bancos, o meu, o seu e de todo mundo que está aqui nos escutando, está depositado ou aplicado nos bancos. No mundo inteiro, os bancos usam esse dinheiro que é da sociedade para retornar para a sociedade em empréstimos a juro baixo, porque o dinheiro tem que circular na economia. Sim. As empresas precisam de capital de giro, precisam fazer investimento, e é assim que a economia cresce, que gera emprego e renda, não é? E que a gente vai se desenvolvendo. Aqui no Brasil, não. O Banco Central aceita que os bancos depositem lá no Banco Central
todo o dinheiro que eles não conseguem emprestar. Então, você imagina essa situação. O banco tem a garantia de uma remuneração paga pelo Banco Central? Para que ele vai correr o risco de emprestar para qualquer um de nós ou para uma empresa correr risco? Ter que ter funcionário para controlar empréstimo? Todo aquele custo operacional. Ele não vai correr esse risco. Ele vai preferir depositar lá e ganhar, no mínimo, a Selic. Porque tem duas figuras que estão sendo usadas para essa remuneração diária aos bancos, que nós, da Auditoria Cidadã, batizamos de bolsa banqueiro. Tá? Porque uma bolsa é um benefício pago assim, e que sem contrapartida, né? Como você dá ali a Bolsa Família, quem recebe a Bolsa Família não tem que te prestar um serviço, não tem nada, é ali uma doação, não é mesmo? Isso. Pois a doação para os bancos ficou em cerca de 200 bilhões nos últimos anos, tá? É uma vergonha e amarra toda a economia. Por quê? E esses bancos têm lucros astronômicos, não precisam disso. Exato, mas grande parte do lucro deles vem dessa benesse, porque eles ganham em cima de um dinheiro que nem pertence a eles. Sim. É uma operação parasita. E o Paulo Guedes ainda ficava chamando o servidor público de parasita. Parasitas são os bancos, que recebem, que ficam com o dinheiro da população e não investem, né? Não aplicam esse dinheiro na economia real, provocando grande perda para toda a economia. Os bancos só emprestam se os juros, com juros extorsivos. Para garantir que não haja risco nenhum. Exatamente, exatamente, né? Então, nós da Auditoria Cidadã procuramos mapear essa questão da dívida. Há anos, né, a gente vem acompanhando, por exemplo, a curva de crescimento dessa dívida interna, essa que agora já está batendo em 9 trilhões quase, junto com a curva do juro acumulado. Denise, é uma curva assim, ó. Deixa eu ver como é que minha mão está parecendo. Se a curva da dívida está aqui, está subindo assim, a curva do juro está acima dela. O que significa isso? Que é uma dívida de juros sobre juros. E esses mecanismos que repassam dinheiro para bancos. De tanto a gente denunciar isso, lá em 2018, o senador Álvaro Dias fez um requerimento ao Tribunal de Contas da União, para que o Tribunal de Contas da União comprovasse se essa dívida tem ou não tem contrapartida, porque nós estávamos fazendo essa denúncia. O Tribunal de Contas fez uma verificação, né, a mando do Senado, porque esse requerimento dele foi aprovado em plenário do Senado, e o resultado ele foi apresentado lá, numa audiência pública. Eu não sei se dá para as pessoas verem. Eu estou mostrando aqui a tela que o TCU apresentou, que está lá na página 13 dessa cartilha, Auditoria da Dívida Pública, que qualquer pessoa pode baixar gratuitamente lá na página auditoriacidadã.org.br. Vocês entram lá no menu publicações, cartilhas, vocês vão achar a primeira que está lá é essa. Na página 13, está aqui, ó, o que o TCU apresentou ao Senado. No período de 2000 a 2017, porque essa verificação foi em 2018, então, de 2000 a 2017, nenhuma, o TCU escreveu, nenhuma despesa orçamentária classificada como investimento foi custeada com recurso da fonte de emissão de títulos. O que significa isso, Denise? E todos que nos escutam? Nenhum centavo de recurso obtido com a venda de título da dívida pública
Foi reinvestido. foi empregado em investimentos. Então, nós temos uma dívida de quase 9 trilhões que não tem servido para investimentos. Então, ela tem servido para quê? A pergunta que é bem útil para o nosso público: e qual é a origem dessa dívida e por que que ela se avolumou dessa forma? A origem dessa dívida interna, ela explode ali justamente com o Plano Real. Por quê? Nós vínhamos, no período anterior ao Plano Real, num período em que a dívida interna ela era praticamente nula. O que existia no Brasil era um volume grande de dívida externa, não é? Teve a crise lá na década de 80. Na década de 80, a dívida pública estava nos jornais todo santo dia, né? Teve aquela crise considerada como crise da dívida. Então, o problema que a gente tinha era uma dívida externa, tá? E que a gente tem que desenrolar também esse novelo e voltar lá qual é a origem dela, então. Porque essa dívida externa foi simplesmente transformada interna, como trocar de roupa. Era roupa de externa, passou a ser roupa de interna, por conta de vários mecanismos também financeiros que a gente está. Alguns a gente já conseguiu investigar, outros a gente ainda está levantando. Mas com uma série de ilegalidades e ilegitimidades, inclusive suspeita de renúncia à prescrição da maior parte da dívida externa. Isso é gravíssimo, porque o que é uma dívida prescrita? É uma dívida morta. É, que a gente não precisa pagar mais, né? Não. Teoricamente. Exatamente. E o que foi feito? Uma negociação em Luxemburgo, paraíso fiscal, com a participação de uma comissão brasileira com cerca de 50 pessoas, mais os líderes. O coordenador era o Pedro Malan, que depois virou ministro da Fazenda. Então, vamos dar nome aos bois e dizer que isso foi feito no governo de Fernando Henrique, né? Um pouco antes. Foi feito um pouco antes, mas as pessoas que participaram dessa negociação ocuparam cargos-chave no governo Fernando Henrique. Por exemplo, quem estava lá? Quem estava dirigindo essa comissão negociadora da dívida externa, lá a partir de 89, por aí 90, até concluir o processo em 92 e 94, era o Pedro Malan, que depois virou ministro da Fazenda de Fernando Henrique a partir de 94, né? Sim. 95, né, quando ele assumiu. Depois, quem mais? Armínio Fraga, que depois virou presidente. Para o Banco Central, está fazendo campanha. Pois é, ele estava lá nessa negociação suspeita de ter renunciado à prescrição da dívida. Quem mais? Murilo Portugal, que virou secretário do Tesouro. Então, as pessoas que fizeram aquela negociação lá em Luxemburgo, junto com outros nomes, isso está num relatório de uma pessoa do Banco Central, a Ceres Aires. Está no relatório dela o nome de todas essas pessoas que eu estou falando. Eu não estou revelando nada sigiloso aqui. Está lá publicado no livro dela, que está inclusive no site do Banco Central. É só pesquisar. Então, essa negociação foi feita lá e essa dívida, suspeita de prescrição. Uma dívida que está lá no livro do Paulo Nogueira Batista Júnior, que assessorou o ministro Dilson Funaro naquela negociação no governo Sarney. Os bancos já tinham dado baixa dessa dívida. O que é dar baixa dessa dívida? Lá no livro contábil, zerou, não existe mais. A dívida não existia mais para o credor. É fechar o caderninho. Pois é. O que fizeram, Denise? Transformaram essa montanha, e olha que nós estamos falando de quase 90% da dívida externa, num momento em que a dívida interna era irrisória. Tá? Aquela bolada foi transformada em 7 tipos de título.
de dívida externa brasileira. Passaram assim, ó, transformaram aquele lixo, Compraram uma dívida. deram uma ressuscitada naquela dívida muito provavelmente morta, prescrita. Virou 7 tipos de títulos. E o que foi feito com esses títulos? Sim. Uma parte foi simplesmente transformada em dívida interna, aí que vem a origem dessa dívida interna. Você pega um lixo, transforma em dívida interna. No momento, lá no início do Plano Real, quando o juro dessa dívida interna estava batendo em quase 50% ao ano. Então, se alavanca aquilo ali, não é? E outra parte desses títulos da dívida externa foram transformados em novos títulos da dívida externa, cada vez com uma carinha mais institucional, tá? Menos vinculada àquela operação podre. Esses títulos não poderiam nem ser negociados em nenhuma bolsa de valores do planeta, de tão podre que eram. E todo mundo sabia disso no mercado. Outra parte, então foram 3 partes. Uma parte virou dívida interna, uma parte foram renovados em outros títulos da dívida externa, e outra parte foi aceita como moeda de privatização. Aquelas moedas podres, né? Cesta de moedas. Exatamente. Se você olhar lá nos registros, está lá no registro, metade da Vale foi paga em dinheiro. Não foi dinheiro, não. Foram esses títulos podres que foram considerados como dinheiro. Então, o reflexo, por isso que eu falei lá no início, quando a gente está falando de dívida, a gente não está falando de uma coisa, pegou tanto em dinheiro e pagou tanto. Não, nós estamos falando de esquemas fraudulentos. Nós estamos falando de mecanismos que interferem, que consomem o nosso patrimônio público. E de lá para cá, Denise, todas as privatizações, desde Collor, passando por todos os presidentes, porque infelizmente todos privatizaram, uns mais, outros menos, mas todos privatizaram. Todas as privatizações têm como justificativa pagar essa dívida. Só que a dívida nunca diminui. A gente perde o patrimônio. Ao contrário, no ano passado, aliás, em 2022, né, essa dívida ela cresceu 464 bilhões em 2022. Por que esse salto? Exatamente por quê? Porque os juros são tão elevados que, mesmo o governo cortando gastos sociais, investimentos, cortando e contingenciando aí uma grande parte do orçamento para pagar essa dívida, mesmo privatizando para pagar a dívida, e mesmo emitindo títulos para pagar, a parte de título que ele emite, o que acontece com esse título que ele emite para pagar a própria dívida? Vai para o estoque. Então, não tem saída. Não tem. Isso que eu ia te perguntar, qual é a solução para pagar ou abater para que a gente pague menos ou fique mais tranquilo, porque isso é uma coisa ensandecida, né? Exato. A primeira providência é exatamente a auditoria, por quê? Como é que você vai tratar essa bolada de quase 9 trilhões? Uhum. Você tem que conhecer essa bolada a fundo. Porque no meio disso, tem lá 1% dessa dívida, são lá as pessoas inocentes que vão lá comprar no Tesouro Direto, que compra título, achando que está financiando o país, que aquele dinheiro pode ir para a educação, que pode... Não. Tem essas pessoas que realmente foram lá e compraram os títulos. Então, nós tem uma parte dos títulos que está em fundos de pensão de trabalhadores. Agora, tem uma bolada que está aí na Bolsa Banqueiro. Tem outra bolada que é juro sobre juro, anatocismo. Tem que fazer uma investigação dessa parte inconstitucional, ilegal dessa dívida e dar o devido tratamento
para fazer isso, tem que fazer auditoria, tem que ter Maria acesso Lúcia, à informação. eu te conheço há, acho que há uns 10 anos, falando a mesma coisa. O que, que acontece para que os governos não permitam ou não queiram fazer essa auditoria? Onde é que pega essa situação? Subserviência ao poder financeiro, que realmente é o que manda no mundo. Não é só no Brasil, não. No mundo. O poder financeiro, nós vimos isso na crise lá nos Estados Unidos em 2007, 2008. Vocês viram, todo mundo lembra, né, da crise que foi batizada como crise do subprime. Olha o nome que eles colocam, subprime. É para ninguém entender, né? Quebrou o Lehman Brothers e pronto. E foi um vexame, que eles também administraram mal. Né? Pois é, mas foi o que estava por trás disso? O que é o subprime? É o nome de um título público lá que ficou abaixo, né? Eles financiaram, foram refinanciando vários contratos, criaram uma verdadeira pirâmide de derivativos. Isso que acontece, foi uma crise provocada pelo sistema financeiro, que ficou com seus balanços lá cheios de bolhas, porque aqueles derivativos eram podres. E eles iam todos quebrar. Aí, quando quebrou o Lehman Brothers, o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, que, diga-se de passagem, é privado lá, tá? É privado. Mas foi O que lá e aconteceu? Ele entregou, isso está no relatório de auditoria do setor de contabilidade governamental dos Estados Unidos, uma auditoria oficial que foi feita lá pelo órgão semelhante à nossa CGU, Controladoria Geral da União. Foi feita essa auditoria lá e foi revelado, o Banco Central americano entregou de 17 trilhões de dólares ao sistema financeiro. Olha o tamanho das bolhas. Foram 17 trilhões para salvar os bancos. Aí não tem estado mínimo. Aí, na hora que banco precisa, não tem estado mínimo. E aí foi toda aquela discussão, né? Poxa, mas vão financiar, vão entregar essa bolada para os bancos, enquanto toda a sociedade está aí perdendo suas casas, porque quem tinha financiado as casas ficou sem casa. Né? Quem não tinha mais como pagar aqueles empréstimos foi para a rua, o desemprego brutal. O que acontece? Toda aquela exigência, né, de uma postura, silêncio. Silêncio, bancos salvos, e começou a sair livro. Tem um, inclusive, que eu tenho ele aqui, Too Big to Fail, muito grande demais para quebrar. Uhum. É interessantíssimo, porque ele está conjugado com uma pesquisa feita na Suíça dos conglomerados financeiros. O setor financeiro, com essa história de privatizações, você vê aí quem está comprando as empresas aqui no Brasil. Sim. As empresas privatizadas, tanto no âmbito dos estados como em âmbito federal. São os bancos, não é? Então, o setor financeiro, ele vai comprando os ativos e ele se torna o proprietário da grande maioria dos negócios. Então, o René Dreyfus escreveu sobre isso em Matrizes, né? Que ele foi vendo quem comprou o quê, que veio de onde, e ele foi historiando tudo isso. Né? Também, interessantíssimo também. E essa pesquisa dos catedráticos suíços, de uma universidade na Suíça, também provaram a mesma coisa. Eles pesquisaram os maiores negócios do mundo, foram vendo quem era dono, quem controlava, e chegaram a um núcleo de apenas 147 empresas possuidores da maioria dos negócios. Foram ver, mas quem são esses? É o tal do 1%. Eram 50 bancos, os mesmos que tinham recebido aqueles 17 trilhões do FED. Maria Lúcia, conclua, por favor. Sim, então, isso mostra o tamanho do poder financeiro. Tá? Agora, os governos
eles têm força infinitamente superior ao nosso movimento. Imagina, o governo ele tem poder, mas muitas vezes ele se submete. Nós acabamos de ver no Congresso a aprovação de um projeto da chamada securitização de crédito público, que é um esquema fraudulento. Nós comprovamos em CPI em Belo Horizonte, já comprovamos em diversos estudos, foi aprovado, inclusive por parlamentares da base do governo. Por quê? Explica esse projeto, porque a gente fala em securitização e tal, a gente não consegue entender muito bem. Pois é, esse projeto, gente, nada mais é do que o seguinte: é uma maneira de fazer empréstimo disfarçado. E por que fazem disfarçado e não fazem normal? Porque os estados e municípios, a maioria já chegou naquele limite que a lei de responsabilidade fiscal permite. Uhum. Por que não alteram esse limite, já que eles estão precisando mais? Né? Então, saída teria, viu, Denise? Teria saída. Mas aí não querem alterar essa lei de responsabilidade fiscal. O que está por trás dessa securitização? Um empréstimo disfarçado. Tá? Os estados e municípios ganham um adiantamento e, em troca, eles pagam esse adiantamento mediante a entrega de uma parte da arrecadação deles, futura. Então... Está contraindo dívidas futuras. No que eles vão receber de, por exemplo, pagamento de tributo. Olha aí. Tá? Nós vimos isso em Belo Horizonte, aquela propaganda de que estado e município vai vender crédito podre que ele tem a receber de dívida ativa. Gente, isso é mentira. Ninguém compra crédito podre. O que tem é um papel novo que é criado, tá? Por uma empresa criada para operar esse esquema. Por exemplo, em Belo Horizonte foi a PBH Ativos SA. Em São Paulo tem a CPSEC SA. Essa empresa criada, ela emite papéis financeiros. Sem lastro. Emite título. Empresa emite debênture. Essa debênture é um compromisso financeiro com o CDB. Tá? Vou te pagar tanto, daqui a tantos anos, vou te pagar X de juros. É um compromisso financeiro. Essa empresa emite. Só que essa empresa acabou de ser criada. Mas o mercado compra. Por quê? Só aqueles privilegiados que têm acesso a esses papéis, que pagam juros altíssimos. Em Belo Horizonte foi 23% de juro ao ano. Um escândalo. Então, lá foi o Banco BTG Pactual que estruturou a operação. E ele comprou 100% das debêntures. Lógico, em lugar nenhum do mundo tem a turma do Paulo Guedes. Né? E aí, ele pagou. Vamos lá. A empresa emitiu papéis no valor de 230 milhões. O BTG ficou com esses papéis, passou a receber juros e pagou 230 milhões. A empresa ficou com 30 para pagar o custo de estruturação e seus administradores, entregou 200 para o município de Belo Horizonte. Esses 200 foi o quê? Um empréstimo. A empresa foi só uma espuma. Maria Lúcia, vamos voltar aqui para a nossa... Tá, deixa eu só concluir esse pontinho, só rapidinho. Tá. Como é que Belo Horizonte pagou esse empréstimo? Através da entrega aqui na cartilha, o que eu já falei, está na página 26, tem essa... 25, tem essa... Não, é 26 mesmo. Na página 26 tem esse diagrama. Ó. Como é que ela opera? Os contribuintes vão continuar pagando tributo na rede bancária do mesmo jeito. Só que o dinheiro não vai mais direto aos cofres públicos. Ele vai ser capturado ainda durante o percurso pela rede bancária e uma parte vai direto para o pagamento. Claro, quem vai lucrar se eles não entrarem no negócio? Exato. E em que volume? O município recebeu 200 e sabe quanto que ele teve que entregar? 880, mais atualização monetária, mais juros de 1% ao mês.
É um péssimo negócio e mais, é um negócio por fora. Porque esse dinheiro que vaza, E é que é legal isso, Maria Lúcia? É legal. ele não entra no orçamento, Denise? É um absurdo. Por isso a gente está lutando para que o presidente Lula vete esse processo, tá? Esse projeto. Quem puder, acessa lá na nossa página, Denise já mostrou aí, logo tem um banner vermelho escrito bomba. Acessem lá, com um clique vocês mandam carta para a presidência para exigir esse veto. Tá. Desculpa, Denise, só queria terminar esse. Não, é só para a gente vir para uma realidade mais grotesca que esse querido juros de 10,5%, e que eu gostaria que você nos dissesse a razão para isso, para manter esses 10,5%. Eu gostaria que você nos desse uma justificativa, porque todos os setores financeiros, com exceção do mercado, foram contra ontem, né? E, no entanto, isso foi mantido e vai se perpetuar até 2025. Então, qual é a justificativa para essa taxa de juros? Olha, Denise, não há justificativa técnica, nem científica, nem econômica, nem financeira. Porque juro alto, quando a Selic, que é a básica, está em 10,5%, o juro de mercado é muitas vezes maior do que isso. E você mesma falou, todos os setores produtivos gritaram. Claro, por quê? As empresas precisam de capital de giro. A indústria, Maria Lúcia. Pois é, a indústria no Brasil está morrendo, porque o processo industrial é muito longo para ele ser financiado. Ele precisa de crédito e fica inviabilizado com o juro nessas alturas. Então, todo o setor produtivo gritou. E não tem justificativa. O que o Banco Central diz? Ele diz que é para controlar a inflação. Mas qual a inflação? Isso é uma mentira, Denise. Por quê? O que provoca inflação no Brasil, principalmente, mais de 90% da inflação brasileira decorre de aumento de preços administrados pelo próprio governo, como combustíveis, energia, telefonia, planos de saúde, medicamentos, enfim, uma gama de produtos que são controlados e autorizados pelo próprio governo. Quando o governo autoriza um reajuste, pode saber que isso aí vai impactar lá na inflação. Outra causa, alimentos. É outra grande causa da inflação. Se você olhar, subir juros vai fazer baixar o preço do arroz, Denise? Não. Não tem absolutamente nada. Vai chegar lá. Né? Não tem nada a ver. Lá já passou por tantas camadas que não vai impactar, né, Mariana? Não vai. Subjuro não vai controlar o preço do diesel, da gasolina, nada disso também. Então, essa justificativa, ela não serve para o tipo de inflação que existe no Brasil. Então, essa não é a causa, tá? Agora, eles vieram, além do mais, nós estamos com inflação baixa. A inflação está aí em cerca de 4% ao ano. Isso. A meta vai até 4,5%. Então, nós estamos dentro da meta, tá? Sim. Não tem justificativa, de novo, para isso. O Banco Central veio com uma pérola. A expectativa de que a inflação vai subir. Isso, gente, é um desrespeito. Porque isso chega a ser paranoia, né? Porque... não tem cabimento. Isso não tem nenhuma base científica e lógica. Agora, tem aí um fator cambial que a gente está estudando ainda. Eu ainda não tenho condição assim de falar completamente, mas aquele volume enorme de privatizações de refinarias no governo anterior, de ativos valiosíssimos no governo anterior, esse dólar está saindo do país. A gente está com um descontrole aí nesse fluxo
dessa. Por que está saindo assim, a rodo? Porque quem comprou é estrangeiro e quer levar os dólares para lá. Claro, Não quer quer lucrar. investir aqui no Brasil. Quem comprou só quer ganhar as tarifas, entendeu? Não quer investir aqui. Vai deixar sucatear as refinarias para o Brasil ter que importar tudo. Mas Então, deixou aí um bando de colares gigantes que compensaram tudo, né? pois é. E aí, o seguinte, como é que esses dólares vão sair do Brasil? Como é que o Banco Central vai ter dólar para trocar? Esse processo. Para esse pessoal mandar lá para fora? Porque aqui não tem controle de capitais. Podia simplesmente dizer, não vai sair. Não Pode, vão deixar sair, vai ter controle de capitais aqui. Vai sair pode por fazer. quê? Né? Comprou empresa aqui, está tendo lucro e tudo mais, esse lucro tem que ficar aqui, tem que investir aqui. Mas não, essa bolada, para ela sair, o Banco Central tem que ter os dólares. E como é que o dólar vai entrar aqui, a não ser para especular com esse título que paga o maior juro do planeta? Entendeu? Então, tem Isso aí um explica. componente cambial Tá. por conta da farra de privatizações, tá? Venda de ações da Petrobras e da Vale, que foi uma venda brutal, quando o juro estava 2%, ninguém estava vendendo ação. O BNDES e outros bancos públicos rifaram suas ações valiosíssimas da Petrobras e da Vale. Isso, me lembro que foi um lote enorme do BNDES. E o Então, Banco do Brasil também, não houve uma também, emissão do Banco do Brasil. também. Então, tem esse componente aí, decorrente dessas operações, que a gente ainda está investigando, que isso aí é o que realmente está por trás da manutenção desse juro alto, para Entendi. continuar beneficiando a turma do Paulo Guedes, tá? Que todas essas vendas de ações e privatizações tiveram endereço. E o próprio presidente do Banco Central, que tem offshore com investimentos próprios lá fora. Né? Ele tem já, isso já saiu aí, né? E eu não entendo como que ele continuou no cargo O depois Lindbergh disso, denunciou isso. Né? não é? Isso já foi amplamente denunciado. E essa investigação ela é muito importante, né? A gente está ainda fazendo, Tá? porque controle de inflação não é. Controle de inflação não é. Tem outra coisa aí por trás disso, tá? Agora, Além da própria roubalheira, né? Que é uma maneira de roubar institucionalmente e transferir uma bolada para os grandes bancos, que são os maiores detentores de títulos, e grandes corporações, inclusive estrangeiras, que investem aqui agora, comprando títulos. Maria Lúcia, é preciso dizer quem é que está no controle da roubalheira para que não caia sob o governo essa acusação. Né? Sim, é essa própria especulação que existe, não é? A gente só A sabe que roubalheira é do mercado. Né? o mercado, os dealers que são os que compram os títulos lançados na boca, tá? Quem acha que no Tesouro Direto está comprando o título diretamente, não está. Você pode fazer o teste depois. Entra lá para comprar um título no Tesouro Direto. Você vai ser encaminhado para uma corretora. Você vai ter que usar uma corretora para comprar. Sim, sem dúvida. Quem compra título diretamente nos leilões que o Banco Central faz é um grupo restrito de bancos. E eles é que pegam ali os títulos que pagam mais, os títulos que pagam muito mais do que a Selic, inclusive, não é? E eles mandam ali naquela taxa, porque se a taxa não chega no patamar que eles querem, eles ficam parados lá e não compram, tá? Então, a coisa já está num patamar de domínio, né,
você falou que escuta a gente falar há mais de 10 anos, a gente já fala há 24 anos, Denise. A Auditoria Cidadã está completando 24 anos, a gente nasceu no ano 2000, naquele contexto do plebiscito, e eu não sou a única fundadora, não, viu? Foi fundada numa reunião de mais de 80 lideranças nacionais, entidades importantes, CNBB, OAB, etc., que coordenaram aquele plebiscito lá no ano 2000. Então, nasceu ali de uma luta popular pela transparência, né, dessa maior conta paga pelo poder público, e há 24 anos, como você disse, a gente fala a mesma coisa, o que para nós é orgulho, isso é sinal de coerência, né? Sim. A gente Não, tá não foi uma crítica, foi um elogio. A sim. persistência, a determinação e a atitude cidadã de vocês, né? Como o próprio nome diz, Auditoria Cidadã. Maria Lúcia, por trás desse jogo todo, existe o tal Boletim Focus, que reúne aí 100 financeiras e que emite lá o seu diagnóstico: vamos manter esses juros altos. Quem são essas instituições que compõem esse tal Boletim Focus, que nos degola a cada reunião do Copom? Então, é exatamente o poder financeiro. E agora nós vimos aí que o TCU vai investigar, né? Isso aí, vai investigar a Finalmente. interferência desses aí que publicam que participam, né, dessa reunião. Isso aí decorre de uma reunião, essa publicação aí do Boletim Focus pelo Banco Central, ela decorre de uma reunião prévia que acontece com agentes do mercado convidados pelo Banco Central. Isso não é de hoje. Lá na CPI, que nós assessoramos em 2009, 2010, houve uma CPI da dívida na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, e nós assessoramos. Já havia tudo isso e nós conseguimos aprovar um requerimento que pedia os nomes. A pergunta que você me fez agora. Quem seleciona esses Exato. convidados, esses privilegiados que determinam o nosso destino, né? Isso. Essa foi a pergunta daquele requerimento aprovado pela CPI. Quem são os convidados? O Banco Central demorou para responder. Aí, quando a gente já estava assim, com prazo, que ele achou que a gente já não ia ter tempo para mais nada, ele mandou espertamente os nomes das pessoas físicas. Tá. Mandou aquela lista de nomes de pessoa física. Só que, desgraçadamente para eles, esse pessoal é o pessoal ouvido pela grande mídia. São as fontes. São as fontes. Então, a gente foi googando ali e identificamos 99%, Denise, eram representantes de bancos, grandes conglomerados financeiros, e até o FMI, tinha um lá que era do FMI. Olha aí. Entendeu? Então, nós até fizemos lá no nosso relatório um capítulo sobre a ilegalidade disso, porque isso aí é um mega conflito de interesses, porque esse setor é o setor que se beneficia do juro alto. Então, eles são consultados. Claro que eles vão pregar a necessidade de um juro alto para eles ganharem mais. Eles não estão nem aí para o país, não é? Então, é um conflito de interesses, isso aí é uma figura jurídica, né? O conflito de interesses é uma figura jurídica, é uma ilegalidade. Tem um trecho lá do nosso relatório de 2009, 2010, que é sobre isso. Pois bem, isso perdura até hoje. E agora o TCU vai investigar se existe interferência do mercado sobre a decisão das taxas de juros. Ora, é óbvio que existe. Se eles são consultados, né, eles vão defender o interesse deles lá, não é, de juro alto,
para eles se continuarem se beneficiando da forma que tem beneficiado. Foi publicado agora o lucro, semana passada, o lucro líquido dos principais bancos no Brasil. 144 bilhões de reais em um ano. Um lucro líquido de 144 bilhões de reais. Né? Então, tá aí. A gente vê para onde está indo o dinheiro. Né? O dinheiro está indo para esse setor altamente privilegiado. E está levando também muitas pessoas, muitas empresas a pararem de investir na economia real e passarem a especular com título, porque o lucro na área financeira passa a ser mais compensador do que o lucro obtido no investimento ali, numa expansão de uma indústria, de um comércio. Então, vejam como essa política de juro alto provoca dano. Quando uma indústria, uma empresa opta em ir para o mercado financeiro, em vez de expandir seus negócios, quantos empregos deixam de ser gerados? Né? Quantas famílias ficam desempregadas? E isso só vai nos levando para a inanição, para uma paralisação da nossa economia. Né? Oi, Maria Lúcia, desculpa, estou tendo uma crise de tosse. Ai, faringite não é brincadeira. Não é Não mole. é brincadeira. Desculpa. Mas a gente está caminhando para o final. Eu queria te agradecer muito e te convidar para uma próxima entrevista, porque os seus dados, né, a sua contribuição hoje foi primordial para um day after dessa notícia péssima, né, para nós. É vergonhosa, né? Desculpa. Foi Imagina, difícil. imagina, eu desejo as suas melhoras, viu? Vai lá tomar uma colherada de mel com gotinha de própolis, que é muito bom. Eu estou aqui com o remédio do lado, mas foi, de repente, aqui uma crise horrorosa. O tempo está muito seco também, né? Muito então, seco, tem que se cuidar, Denise. Eu te agradeço, viu, a você. Peço desculpa ao nosso público, mas foi de repente aqui. Que isso, todo mundo vai entender e desejar muita saúde para você, melhoras, e agradeço muito por essa oportunidade, agradeço a toda a equipe aí do 247, e convido vocês, né, a acompanharem a Auditoria Cidadã. Nós vamos ter novidades agora com essa auditoria no estado de Minas Gerais, né, que foi anunciada hoje, lá pelo governo do estado de Minas, saiu publicado no jornal Estado de Minas, e o nosso Conselho Político aprovou por unanimidade. Foi um momento muito bonito da nossa reunião de hoje, Denise. Aprovamos uma campanha para que o governo federal dê baixa na dívida do estado do Rio Grande do Sul com a União, porque essa dívida já foi paga. Os nossos companheiros do núcleo lá no Rio Grande do Sul, que inclusive tem pessoas do Tribunal de Contas do Estado que participam do nosso núcleo lá, já provaram que essa dívida foi paga. Então, vai ser uma campanha também em solidariedade ao Rio Grande do Sul, que todo mundo também pode acompanhar. E clicar lá e mandar cartinha para o Lula vetar esse projeto da securitização. Contamos com vocês, aguardamos vocês nas nossas redes e até uma próxima, Denise. Gratidão. Seu som está fechado, eu acho. Aí. Parabéns pelo seu trabalho. Nós te agradecemos demais. Novamente, peço desculpas aqui, porque não deu para segurar. Foi uma crise de tosse daquelas clássicas. E espero que você retorne aqui
para nos colocar a par de todo esse desenvolvimento aí desse trabalho e, principalmente, vamos trabalhar pelo veto desse projeto aí que você nos desenhou, que está sendo perverso, né? Será perverso. Muito Sim, obrigada, Maria Lúcia. esse Tchau aí para você. merece ser vetado, porque realmente é muito escandaloso. Mas vamos seguir nessa luta, Denise. Gratidão a você e a todos. Eu que Até te a próxima. agradeço. Obrigada. Um Estou à beijo para a nossa disposição sempre. comunidade e para você. Tchau.